Olá! Boa tarde! Gente, eu tô achando meu celular torto. Aí. Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando. Deixa eu... Modo avião, gente, porque chega meio-dia. Todas as operadoras do mundo querem me ligar. Gente, mais uma live deliciosa. Na verdade, hoje vai ser um bate-papo aqui, né? Eu quero ouvir minhas ex-alunas da pós-graduação. Oi, Daisy, de Pediatria Integrativa Funcional. Alunas que estão, assim, ó, arrasando nos seus próprios consultórios, ó. A Isa já tá aqui, vou convidá-la para participar. E a gente vai falar sobre pediatria integrativa. Ô, Jéssica, como que é? Olá! E aí, gente, o bom é que ela já faz a live do consultório lindo, maravilhoso dela, pra Pessoal, gente ficar morrendo de inveja desse consultório lindo. E eu quero que ela conte tudo. Deixa eu colocar aqui, pediatria integrativa. Isa, enquanto a Anne vai chegando, se apresente. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando um pouco sobre a sua trajetória. Vou te fazer algumas perguntinhas aqui, mas eu queria que você se apresentasse enquanto o pessoal vai chegando e a Anne também vai chegando. maravilha. Meu nome é Isadora, eu sou pediatra. Hoje meu consultório é aqui em Londrina. Eu conheci a Nath já tem um tempinho, né, Nath? Desde do seu primeiro curso de suplementação. Foi o mini. Eu acho que você chegou a entrar numa pós, depois você precisou sair, não Uhum. foi? Mas foi antes da sua pós. Então, Aham. eu paquerava há um tempo aí, né? Isso aí, adoro gente assim, gente que vai, mas volta, sabe a hora certa de voltar, né? Exato. E aí agora, depois teve o outro curso de suplementação, né? Que foi o começo. E depois agora na pós. Ai, seja bem-vinda. Deixa eu ver se Anne está por aqui para eu poder já deixá-la aqui com aquela aqui. Mandei o convite para ela. Maravilha. Eu vou esperar ela entrar. Oi, Bruna, Carolina. Oi, Pati. Pati, nossa nova aluna. Já tem um monte de aluna da turma 3 também. Oi, Anne. Boa Oi, tarde. boa Tudo tarde. bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês estão bem? Estamos ótimas também. Obrigada, viu, por estar aqui participando, contribuindo aí para que outros pediatras também sejam. Vou pegar a tua inspiração, gente. Despertados. Dissertados, agraciados, abençoados É, com as informações dessa pós-graduação, né? sim. Me conta um pouquinho. A Isa já se apresentou aqui. Se apresente aí para o pessoal te conhecer também. Pronto, eu sou Anne Gabriele, né? Trabalho na pediatria há 7 anos, atuo na pediatria, desde da emergência, prescrição médica, até ambulatorial agora. E sempre, na verdade, eu sempre tive um pouco de integrativa e não sabia, né? E aí, quando eu entrei na pós, foi onde eu vi, nossa, bate completamente com aquilo que eu já via ansiando e desejando, né? Ao mesmo tempo, indignada, uma indignação boa, porque, meu Deus, por que que a gente sai da nossa escola, né, tão precário no quesito entender a alma e o espírito? E, e aí eu entrei na PED Integrativo ano passado, e foi uma bênção, né? Então já vou logo dizendo Amiga, que... não dá muito não fala, spoiler. né? Calma. Não, só ia dizer que vou logo dizendo que não deem desculpas. Para mim, não. Então, E eu bora, sou mãe de... me Eu conta só falar, desse. né? A identidade. Sou mãe de 3. Um especial lá no céu, né? Que faleceu.
O José, que é especial aqui, tem paralisia cerebral, síndrome de West, já tem 6 anos. E a Helena, de 4 anos. E sou viúva. Pronto, acho que fechou. Não, mas boa, vamos começar. Me conta um pouco sobre essa questão de não ter desculpa. Me conta como é que foi o teu processo quando você foi entrar na pós, Anne. Então, eu descobri o diagnóstico de câncer de mama em fevereiro do ano passado. E eu já vinha paquerando, né, com a pós, já vinha seguindo você, o NC Instituto. E quando eu descobri o diagnóstico, eu me vi trabalhando só meio turno, porque eu tinha que deixar o hospital. Já era para ter deixado há muito tempo, né? Assim, porque a gente tem esse medinho de deixar os plantões. Ai, meu Deus, não vou dar conta, não vai ter paciente. E aí eu não posso deixar esse dinheiro do hospital, enfim. Aqueles medos, Dois né? filhos para criar. Tenho 2 filhos, aquelas desculpas, autossabotagem, né? O fato é que o câncer, não tenho mais condição de estar no hospital para não pegar doença, virose e tal, então saí do Ô, hospital. Anne, Aí vem aquele, você vê como é que é o universo, como é que é Deus, né? Quando tem então, um propósito na nossa vida, né? Ele teve que te dar uma doença de presente pra você falar, meu Deus, eu preciso mudar, porque do jeito que eu tô, não tô ajudando todas as pessoas que eu poderia ajudar, né? eu posso formular um pouquinho melhor, né? Ele, na verdade, coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? É aquilo que era para o mal virou para o bem, porque me alavancou na medicina, no meu ambulatório. E eu comecei a ouvir o meu testemunho interior. Para quem não crê, eu digo que é intuição, para quem crê, é o Espírito Santo. E comecei, ele era incisivo. Era todo dia, a Nath na minha cabeça. E o fato é que eu intuitivamente ali segui a minha intuição e morrendo de medo. E falei até com a Nath: Nath, como é que eu vou dar conta de um tratamento de quimioterapia e fazer após? E aí foi assim, gente, olha, quem está decidindo fazer, quem quer mudar, vai ter a vozinha, vai vir várias vozinhas querendo fazer você desistir, achando que não vai dar certo, que não vai dar tempo, que isso é uma E eu ainda falo besteira. mais, hein, Anne? A gente que crê, né? Porque vira e mexe eu desanimo aqui, tá, gente? Não acha que eu sou essa fortaleza, não. Eu fico, ai, gente, eu não aguento, eu tô cansada, nananá. Aí eu falo, é a voz daquele lá, Exato. querendo. Porque, ô, gente, deixa eu contar um negócio. O trabalho espiritual de cura que o NC Instituto, e tá acima de mim, não sou nem eu, é muito grande. Vocês não estão entendendo o tanto de família que a gente salva, e salva de briga, e salva de separação, e salva de perder emprego. Ai, tô toda arrepiada. Então, assim, vai vir essas vozinhas o tempo inteiro, porque eles não querem que esse povo todo desperte, evolua e se cure e se transforme, não, né? Isso. Existe um mundo espiritual muito maior do que a gente conhece. A palavra de Deus vai falar que no mundo há muitas vozes, mas só uma é a voz de Deus. Então eu tive que tirar todas as vozes que não era dele e focar naquilo que era. E ele foi muito claro para mim: você pode, você pode. E aí eu entrei na pós e as primeiras aulas já foi assim, uma Foi, bem. desconstrução. E Foi, uma, teve uma aula sabe? da Dailton, né, Anne? Que a Anne. Foi. E assim, tinham duas alunas, né? A Anne e uma outra aluna passando por essa mesma situação de câncer e muitos desafios e muita coisa. E essa aula parece que Deus falou no ouvido do professor, porque ele foi trazendo e ele falou de câncer e câncer de mama. Eu falei, meu Deus do céu, olha que foi um chororô a aula danada. Foi Um muito chororô, forte. houve uma desconstrução, houve um aprendizado, houve uma ressignificação. Parecia mesmo uma constelação ali sem ser, né? Naquele momento. E houve também uma desconstrução minha, em termos até de religiosidade também, que me fez abrir a mente mais para mostrar que Deus não está apenas em quatro paredes dentro da igreja, guardado ali, que a igreja somos nós dentro, isso é importante, isso não quer dizer que a gente não tem que congregar. Amém? Próximo. E aí, eu entrei nessa pós maravilhosa. Gente, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta com 2 meninos, tá? Viúva, né? E um com paralisia cerebral, tem um home care dentro de casa, então tenho toda a estrutura para poder dar conta ali de fisioterapias e tal. Mas no fim deu certo. Por quê?
o que a gente fizer, o que a gente conseguir aprender nessa pós e praticando, você cresce. Não, Você não vai fazer 100%. Não adianta achar que você vai fazer Eu sempre 100%. falo isso, gente. Desapega, assim. Tem muita gente que entra, eu até brinco, né, com os cadernos da quinta série, aí quer anotar todas as Ah, não. palavras e quer fazer nuvenzinha, estrelinha. Eu falo, gente, desapega, assista a aula com coração, aprende o que tem que aprender, bota em prática, porque uma coisa que você aprende, você bota num paciente, você vê resultado e você replica aquilo em vários outros pacientes, pronto, você já salvou, né? Você já conseguiu tratar ali várias famílias com, né, aquilo que você aprendeu em uma aula. e a, Então, é exatamente isso. Aí não e a satisfeitam, entra no quê? Onde que é que eu entro? Na suplementação, no curso também. Então, assim, eu entrei nos dois, não foi só em um, não, né? Aí. Porque eu vi a necessidade e, de fato, tem que ter. O mundo da integrativa, você vai entrar num mundo desconhecido, que você vai aprender coisas e você vai ver que vai precisar buscar mais. Por exemplo, eu estou muito focada agora na aromaterapia e eu estou muito apaixonada pela biorressonância. Então, enfim, é isso. É. maravilha. Fala, Isa. Você ia falar um pouquinho, mas eu Ah, e a Anne. não, tava gostosa a conversa. Então, o que eu vocês estavam falando sobre, né, o que você aprende, entrar de coração, e o que eu senti muito foi essa questão de entrar de coração, assim, e deixar a mudança em você também, né? Assim, eu senti muito isso comigo. Eu acho que a pós me ajudou pessoalmente muito, né? Nesse crescimento pessoal, em me curar em várias coisas que eu precisava, em me encontrar, em encontrar respostas que eu precisava muito, assim, nem imaginava que eu precisava. E isso com certeza me elevou como profissional, né? Porque eu encontrei respostas que a Isadora precisava, sabe? Então, eu acho Eu que brinco, eu, isso não tem preço, assim. eu brinco que essa pós é assim, gente. Eu vendo o que vocês querem. Quer melhorar a vida do paciente, quer aprender lá aromaterapia, homeopatia, bababá. Mas eu entrego o que vocês precisam, que é essa transformação pessoal mesmo, sabe? De quebra de crenças, de ressignificar, de saber se posicionar, de bater no peito e falar, não, esse é o meu propósito, eu vou defender, eu vou abrir minha clínica, eu vou falar sobre isso ali nas redes sociais, porque eu sei que tem um monte de gente precisando de mim nesse sentido, né? E aí eu quero que vocês me contem, né? Isa, me conta, assim, quais foram as maiores transformações, assim, na sua vida que a pós Uhum. proporcionou? O que que foi acontecendo, né, durante o período aí da pós? Quais foram as coragens que você teve? A pós ela veio junto com a minha maior mudança da parte profissional também, né? Eu acho que com todo esse autoconhecimento, gerando essas limitações de crenças que a gente vai trazendo, né? Então, tudo isso foi ajudando eu a tomar decisões e fortalecer coisas que eu há tempos já vinha, né, querendo e então nesse ano que passou eu montei a clínica, né, consultório aqui, você até falou, então agora estou fazendo a live do meu consultório novo, então, tá com a clínica nova, é, tive então essa mudança que foi muito importante, uma coisa que eu queria bastante, então a trazer para o paciente esse atendimento que ele merece, e com tudo isso fui diminuindo as botões, que era algo que eu tinha muito apego e medo. Então, hoje eu já sinto essa procura ao meu atendimento justamente por um atendimento diferenciado, essa busca né, pela suplementação, hoje é algo que eu acabei me aprofundando bastante, algo que eu gosto muito. Então, lógico, daí vendo essa parte das famílias, a gente se conectando muito mais com as histórias e E você virou médica dos artistas, né? Conta pra gente que os artistas, até os artistas te procuram. os artistas procuram. Ah, isso é legal, é, esses atendimentos também. Hoje eu tenho alguns pacientes realmente que são. Que, Tá falhando um pouquinho aí, Isa, tua internet. Eu não sei se a Anne também tá percebendo que tá falhando um Tá um pouquinho. pouquinho. agora
Ô, Anne, e você, me conta? Porque eu tô te vendo aí super falando de aromaterapia e falando de Meu Deus, que suplementação e revolução. ministrando. Como é que Ai, foi Jesus. tudo isso? Então, pois é. Então eu comecei essa pós, e aí o tempo livre que eu tinha, fazendo as químio e assistindo a pós, né? E praticando, tá? E aí, de fato, eu alavanquei aqui no meu consultório, né? Financeiramente, foi uma bênção para mim. Então, Financeiramente, você consegue ver, tipo assim, você duplicou, triplicou, quadruplicou o faturamento? olha, eu digo que dupliquei, não contando com o dinheiro do hospital. Fora o dinheiro do hospital, dos Só o plantões. Eu consultório, deixei. né? Então, eu dupliquei fora o hospital, porque eu tinha o dinheirinho do plantão do hospital, né? E consegui duplicar fora ele. Então, praticamente triplicou E você duplicou com propósito, né? com Com um propósito. resultado diferente, né? Exatamente, né? A minha secretária, na verdade, me ajudou muito, que ela viu a entrega, viu a diferença. Não, não, doutora Anne, você não pode mais deixar esse valor. Você está fazendo isso. Aí ela mesmo disse, eu não concordo. Aumenta esse valor. Se não fosse ela também, ela me ajudou muito nisso, né? Para abrir essa mente de que A gente tem muita crença, né? De que medicina é é por justo que amor. muito vale o que muito custe, né? E custa muito mesmo, de fato, é tempo nosso, é aprimoramento, é entrega aqui, você se entrega mesmo, você não está satisfeita apenas com a dor abdominal funcional, você não está satisfeita apenas com a dor de cabeça e um dipirona e vai para casa. É. Sabe, eu não estou satisfeita que a pessoa chega com dermatite atópica aqui e Açúcar passa o hidratante e vai anemia. embora. Não, porque há algo aí é o intestino, aí vem aquela coisa linda, né? E a mãe fica feliz. Então, eu cresci muito em relação a isso. Aí veio muitos pacientes, a demanda está grande. E para completar, veio a aromaterapia, né? Que a integrativa já casa muito com isso. Então, eu estava de fato usando o Rivotril para dormir, que eram as gotinhas que tinha, que meu filho usa, que ele tem epilepsia, de vez em quando eu usava, e eu, na questão da quimioterapia, tudo, não conseguia dormir bem. Gente, não é fácil, câncer, né? Câncer, né? E aí eu recebi algumas consultoras lá em casa, porque eu já gostava da aromaterapia, alinhou com a pós, sabe? Abre portas, né? É. Eu não É quero. porque após traz, né? Tipo, às vezes o pessoal pergunta, vou sair de lá homeopata? Eu falo, não, mas você vai saber fazer uma homeopatia para gases, uma homeopatia para cólica, uma homeopatia, sei lá, para constipação. Você vai sair de lá aromaterapeuta? Não. Mas eu acho que te dá essa possibilidade de você assistir uma aula e falar, meu Deus, eu me encantei pela antroposofia. Que linda que é a teoria da antroposofia. Onde que eu acho um curso, uma pós, um aprofundamento nisso? E aí você vai procurar, né? Mas você consegue, no mínimo, ali do que se aprende, praticar também no seu dia a dia, no seu consultório. E aí eu comecei a usar, né? Não, disse, gente, é o seguinte, eu vou começar a usar aqui esse óleo e tal. Se eu sair do Rivotril com esse óleo, eu conseguir dormir, eu vou virar a médica dos olhos. A médica dos olhos, né? Aí elas, tá bom. E aí eu fui estudar, fui pegar artigos. Elas têm muito artigos, né? As aromaterapeutas de renome, que já tem há muito tempo aí, sabem muito mesmo. E aí eu fui pegar artigos também, assisti a aula, né, da aromaterapia e aqui da pós. E não é que funcionou o negócio? Funcionou tanto que entrou na minha família, e aí em casa eu trato piolho, tudo muito fácil, rápido, candidíase vaginal também. Então, assim, é muito lindo, É, né? Obviamente que a gente usa a alopatia, eu uso no meu consultório, isso. uso. Isso é até Tem hora. importante, né? Tipo, vocês acharam que na pós eu falei contra usar remédio, ou que eu, em algum momento, né? Não, gente, a gente não existe isso, né? A gente vai. É algo que integra, é algo que complementa. Por isso que a gente, Complemento. inclusive, nunca fala medicina alternativa, pediatria, práticas alternativas. Não é alternativa, ou isso ou aquilo, é e. Então, vai ter paciente que eu vou usar laxante, vou usar laxante. Vai ter paciente que eu vou precisar usar corticoide, vou usar corticoide. Mas se a gente conseguir sempre trabalhar, ainda mais criança, na prevenção, né? Para não deixar chegar numa anemia, não deixar chegar Exato. num hipotireoidismo, enfim.
É isso que a gente quer, né? E a ideia é isso mesmo, é você fazer um polietilenoglicol da vida, né? Um PEG-Lax da vida e não ficar satisfeito em fazer só isso e mandar para casa. Exatamente. Né? É olhar por entre linhas o que está por trás, o que está acontecendo, fazendo com que ele está assim. Ir E mais a fundo, né? E vocês acharam o quê, Isa? Você achou o quê do resultado dos seus pacientes, assim, com esse olhar mais ampliado, mais integrativo, com a suplementação, com a fitoterapia? Você consegue comparar como é que eram teus pacientes antes, quando você não tinha esse olhar e agora? Não, isso é muito gratificante, assim, é algo que né, não tem preço, assim. Dos motivos, né, de procurar pós era justamente essa falta, aquela questão assim, por mais que você estuda e prescreve ali, você tá dentro, mas aquela questão sempre falta algo, né? Eu tinha muito essa sensação de que parece que você não sai do lugar, assim, com o paciente mesmo. E eu acho que a pós junto com o curso de suplementação, assim, veio para juntar tudo isso, Uhum. sabe? E dar esse lugar para as coisas que faltavam, assim, né? Então, para você realmente entregar para o paciente o que ele merece, assim. Então, é isso. Muitas vezes você vai precisar tratar? Vai tratar aquela doença que você aprende na faculdade, lembrar lá de todas as etapas, mas aquele por que que isso está acontecendo, ou vamos, né? E aí é o que faz toda a diferença. Então, você vê aquelas as curvas de crescimento que estavam lá. Não, é normal, aquele paciente lá no percentil caindo, caindo. Daqui a pouco você reajusta aqui, conversa com essa família, entende algumas questões comportamentais, ajusta carências. A criança volta 6 meses depois com aquele gráfico bonito, assim. Isso é muito gostoso, assim. Você mostra isso para a família. E sua família já cria esse vínculo também de confiança, né? E de ver que, nossa, a Eles situação. querem que todo mundo atenda. Tipo assim, eles querem que você atenda a família inteira, não é? Porque comigo era assim, ai, doutora, pelo amor. A mãe. Ai, doutora, eu sei, mas me atende, porque ninguém lê exames igual você lê. Ninguém Hum, nunca me perguntou sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre não sei o que, igual você pergunta. Ninguém nunca foi tão acolhedora na consulta igual você é. Ninguém nunca me escutou. Ai, atende meu marido, atende meu filho que tem 18 anos. Começa a família inteira a querer passar. No começo eu atendia, quando eu tinha vaga na agenda, né? Eu tô atendendo, inclusive, mas eu já tô assim, gente, a minha paixão é pediatria, né? Mas quando a mãe olha, por favor, eu preciso de uma consulta com você, eu preciso dizer umas coisas que vai ajudar até no paciente. Aí eu me comovo, né? Até no meu É, filho vai ajudar. De hoje fato, eles querem na verdade, a humanidade está precisando disso, tá, né? A gente. humanidade está precisando desse atendimento humano, ainda mais agora depois da tecnologia, E a com a gente não inteligência aprendeu artificial. isso, né? Na faculdade a gente não teve aula sobre acolhimento, sobre escutativa, né? Teve até uma aula muito legal na pós. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome do. Ai, depois eu vou lembrar, que foi até a Denise Leles que deu. Enfim, sobre o que que você tem que perguntar, como que você ajuda o paciente a mudar os hábitos dele. Enfim, a gente não aprendeu nada disso. E uma coisa que eu queria que vocês me falassem, porque eu, né, CDF que sou, amo estudar, não posso ver um curso que eu tô comprando. Já fiz 7 pós-graduações, mas eu nunca vi uma pós que pegasse na mão igual essa. Assim, de me conta aí, porque eu não sei, quero que vocês falem, assim, né? Esse acolhimento até meu mesmo, das monitoras, né? De estar ajudando, de estar respondendo, de estar preocupada com a evolução de vocês. Não, até o meu marido, até na época, quando eu estava decidindo, daí eu falei, e eu já estava no curso de suplementação, né? E aí, quando a gente fez aquele grupo integrado, né, eu falei, eu tenho que estar ali. Eu falei, o que a Natália entrega ali o dia todo é muito ouro. É uma Eu falei, eu preciso. mentoria, gente, mentoria gratuita aquilo ali. Eu vou ter que rever isso aí, vocês não estão entendendo, porque eu fico lá, a gente, eu e as monitoras, né? Mas a gente, né? Ai, o que que vocês fazem para isso? Tô com um caso assim, me ajuda assado. Tem monitora que é homeopata. Olha, você pode olhar para homeopatia. Usa isso, usa aquilo. Gente, eu nunca vi isso, não. Não, muito justo. Nunca vi. A maioria dos cursos é tudo gravado. Você assiste, tem um encontro ao vivo ali rapidinho, só para bater um papo. Acabou. Não tem essa troca, né? Esse cuidado ali. Eu lembro que eu conversei bastante com a Anne no começo, né, Anne? Falei, não.
E eu, Anne, vou expor sua vida. Eu não vou expor sua vida porque você tem rede social, você já expõe lá. Mas foi muito legal, assim, porque eu indiquei uma médica para a Anne, ela indicou uma Nutri, que eu também super indico. E essa médica, que é minha amiga, Verônica Leonel, maravilhosa, gastrointegrativa, maravilhosa. Ela te incentivou a começar o Pilates, não foi? Foi. Então, olha, Não, ela cuidou do intestino, melhorou meu intestino, a gente tirou o glúten mesmo, que era o que estava dando problema. E, e aí, daí eu fui para a Anne Magalhães, aí fez a nutrição boa. Então, eu saí curada de fato da síndrome inflamatória intestinal, e por causa da pós, né? E do mental também. Então, assim, foram muitas portas abertas depois da pós, né? E só começou, sabe? Só começou mesmo, assim, eu tenho muita coisa ainda que eu quero entrar. A biorressonância é uma que eu já estou tentando também, já estou aprendendo. E é isso, a pós ela de fato entrega, né? Entrega muito, que você fica assim, a parte de gastro é incrível, né? Eu sei que você é gastro, mas é impressionante. A aula de gastro, assim, é fora do normal, assim, que a gente aprende. é. É Vocês impressionante acham que mesmo. o investimento, porque a pessoa fala, ai, é muito caro, ai, meu Deus, não sei o que, tantos por mês. Gente, eu acho baratésimo, sério. Porque, tipo assim, eu pago em uma sessão de mentoria, de não sei o que lá que eu faço, o valor do mês inteiro, assim. Então, eu acho que o valor é muito rapidamente. Mas aí eu tô falando por mim também, né? Mas eu quero saber vocês, assim. Eu nem pensei nisso, né? Porque eu entendi que eu precisava crescer nisso e alavancar meu consultório e sabia que isso ia reverter, né? Se eu praticar. Então, eu fui direto ao ponto, não, vou fazer, parcela aí no cartão e vai. E Deus vai dando. É assim, bota no cartão e Deus vai dando ali o piso, né? A gente dá o passo, ele dá o piso. Porto pé. É. É. É, eu sou suspeita, assim, porque eu acho que, né, claro que às vezes eu fico um pouco chateada, vamos dizer assim, porque eu falo, gente, realmente a entrega de uma consulta integrativa, né, tudo, como você falou, é justo que muito custe, o que muito vale. Não tem como a gente cobrar, fazer uma pediatria integrativa pelo convênio ou cobrar barato numa consulta. E às vezes eu fico um pouco assim, poxa, e quem não pode? E eu até sugiro vocês, alunas, sempre falo, gente, atenda, faz um dia de consulta, né? Mas a gente consegue muito rapidamente elevar o valor da consulta, porque a entrega é muito grande, os resultados são grandes, os pacientes começam a chegar, e muitos, né? Porque eles se fidelizam, chamam outros pacientes para vir Uhum. e, sei lá, 4 pacientes que se atende no mês, um por semana, você já conseguiu pagar ali a mensalidade daquele mês, né, da pós. Isso que eu tô colocando uma consulta assim no valor, né, ok para pediatria integrativa. Vale cada centavo, Denise falando aqui. Ó, existe o valor, existe o preço, exatamente. Exatamente. É, Então, é isso. pós, até isso a gente aprende na pós, qual o nosso valor. E eu acho que o médico a gente tem essa dificuldade, né? Desde, se for pensar ali da formação, essa dificuldade de se precificar e de se dar um real valor, né, nesse ponto. Então eu acho que após é o que você falou, assim, eu entrei com essa busca assim para o paciente, eu preciso disso, eu preciso melhorar, eu quero minha consulta melhor. Mas eu não imaginava que para eu atingir esse patamar eu precisaria dessa mudança minha, né? Para você conseguir atingir o outro, assim. Então eu falo que a Anne falou é muito isso, é um processo. Eu ainda me sinto muito dentro do processo, assim. Eu acho que está muito comigo, muita coisa comigo, que eu ainda acho que vou conseguir replicar muito mais com os pacientes, com cada vez que eu me sinto mais preparada. E até uma coisa eu acho que a pós também traz muito sobre a gente até entender mesmo até que ponto a gente está na nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade do paciente. Você se frustra menos, né, em entender tudo isso, em conseguir se posicionar, em aceitar o que é seu, o que não é, As né? Ou até ordens da ajuda, tão famosa. exato. Até onde você vai com aquele paciente ou até onde não. Às vezes aquele paciente que não está buscando a real cura, não, você vai ter que esperar um momento e entender tudo isso é tão complexo, né? E após
Pra ver como a pós é muito complexa, porque ela vai em todos É. esses lugares. Me conta uma coisa, o que vocês diriam para várias pessoas que estão aqui, que eu já vi, que estão namorando, mas estão, ai, mas não sei o quê, e que eu não vou ter tempo, e que é caro, e que isso, que eu tenho filho, não, que eu tô velha. O que que vocês diriam para as pediatras que estão namorando, mas estão meio que cheias das dúvidas? Então, eu vou começar então. Olha, eu assim, a dúvida vem, eu tive as minhas dúvidas e muitas, né? Uma coisa é certa, toda decisão que você tomar, ainda mais uma decisão dessa que vai mudar a forma como você vai conduzir na conduta, até chegar a um ponto de você ser usado, né? Pelo universo, eu vou dizer assim, para quem não crê, quem crê, porque você vai ser usada e usado quando você estiver aberto para essa nova abordagem, né? E você alcança a alma, o espírito daquela criança, de toda aquela família, né? Poder mudar a situação ali, não só trazendo a alopatia, que vai tratar uma sinusite, mas entendendo que essa sinusite de repetição tem alguma coisa a ver com a relação entre pai e mãe, isso vai muito a fundo, né? Então, isso aí, o universo ruim vai conspirar, sabe? Para você não fazer. Saiba disso, que tudo vai acontecer para você não fazer. As dúvidas vão vir com mais frequência. E quando você tomar a decisão, você vai ficar, por que que eu fiz? Porque agora aconteceu um bocado de coisa e eu não sei como eu vou dar conta. Então, de fato, eu não sei, Nath, como é a sua vida. E eu, inclusive, eu vou orar por você, porque eu consigo enxergar que eu acho que você ter quebrado essas barreiras aí, pode ter certeza que houve muita batalha espiritual aí, não tenho dúvida disso. Mas tomem a decisão. Sair da zona do conforto não é fácil de fato, porque você vai crescer espiritualmente, você vai crescer como profissional, você vai crescer como humano e ainda mais, você vai levar crescimento para outras pessoas, que são crescimentos que vão permanecer. Não é uma cura do sinusite que pode voltar. É uma cura do sinusite com antibiótico, mais algumas coisas que nunca mais vai voltar. Porque a raiz do problema você achou, sabe? Uma cura, igual eu falei, né? Que você vai transformar uma família, você vai deixar uma mãe que ia perder o emprego porque tinha que ir para o pronto-socorro sempre com o filho, não vai mais. Uma criança que já estava sendo chamada de burra, de sem atenção e com a autoestima baixa na escola porque tinha uma B12 baixa, e ninguém tinha visto, e ninguém soube, nunca prescreveu uma B12, manipular de maneira correta vai melhorar e vai melhorar a autoestima dele. E ele vai poder ser, eu brinco, o artista que ele veio ser. É sobre você entender sobre temperamento, é sobre você entender. Olha, fica até arrepiada, gente. É muito lindo, assim, é muito, muito forte isso, né? O quanto que a gente realmente transforma. Igual você falou, não é sobre tratar uma dor de barriga, uma sinusite, vai muito além, né? É sobre você tirar uma mãe que eu brinco que tá correndo atrás do rabo, porque tem uma culpa enorme, porque, sei lá, pensou em tirar a vida do filho, em abortar, ou então perder um filho anterior e fica ali, né, tentando ser uma mãe muito muito boa, medicando e procurando médicos o tempo inteiro, quando você traz luz para uma sombra que não estava sendo vista e que provavelmente, gente, ela não ia ver, ia demorar anos, tempos, várias doenças iam acontecer, ou ela ia perder dinheiro, ou ela ia perder a família, ou ela ia perder é, saúde, né? E aí a gente vem com todo o acolhimento, com todo o respeito também ao destino daquele paciente, né? E tudo que é e tudo que foi. Traz uma luz ali que ilumina, né, a vida inteira daquela criança, daquela família. É muito lindo isso, é muito forte mesmo. Exato. Ai, Aí, falando só em um exemplo sobre a questão das vitaminas, tal, que isso é muito importante, né? Eu peguei uma paciente com um diagnóstico já de TEA e estava esperando a análise dos exames e ela me mandou uma foto que a criança não se socializa de jeito nenhum, que não quer conversa com ninguém, e mandou a foto da criança na escola, deitada no chão. E a professora dizendo, olha, só quer ficar deitada no chão o tempo todo, não quer brincar, não quer fazer nada. E o diagnóstico de TEA e muitas terapias,
né? À tarde, de manhã escola, à tarde terapia, e aí os exames vieram, vitamina D de 11, né? E aí você suplementa, a criança vive, volta, a criança volta. E aí você questiona, meu Deus, será que ela tem autismo mesmo? E Já agora? peguei E aí várias, a amiga, que revolução na chega. cabeça da mãe e do pai, eu fico tentando ali equilibrar as coisas para não trazer, né, problemas. Assim, É, a gente não está aqui, gente, para ser contra os é. médicos, né? A gente não Não, pode de fazer isso, entendeu? jeito nenhum. É, É ao contrário, a gente tem que pegar os médicos e vamos ali, vamos entender essa outra área aqui com a gente, comigo, mas eu também preciso de você. com Eu preciso da certeza. minha neuro, do meu filho. Na hora do Sim, pega vai capar, minha amiga, cadê o Frísio? Cadê o Rivotril? Cadê o que for? Meu filho tá tendo convulsão. E é isso, eu é, preciso disso, né? com Mas, certeza. mas, é, mas entender esses dois lados é fantástico, né? E os dois lados têm o seu valor. O que não dá é pra gente pegar a mesma ponta do iceberg e ficar tratando ali a ponta do iceberg e a base todinha deixar para lá, né? A pós, ela me fez isso. Eu lembro no início da pós que eu tive que olhar para o corpo, alma e espírito, né? Que eu terminava assim a consulta e eu não, pera. Aí eu ficava assim, lembrando da tua voz, lembrando, mas aí como é que vocês estão? Como é que tá assim? Vocês estão? Eu posso. Aí eu só lembro da tua voz. Você me permite perguntar um pouquinho, eu falo essa palavra, um pouquinho sobre como é que tá o casamento, como é que tá você no seu dia a dia, você tá se cuidando, sabe? Isso vem, a tua voz reverbera, porque, gente, a Natália, ela fala isso, e todos os professores que estão com a mesma objetivo. O objetivo é um só, é trazer essa luz, né? Então, várias vezes a pós vai trazer isso, né? Diversas vezes. E tem uma aula que me identifiquei muito, que foi a aula de nutrigenética, Com a Adriana Marinho. com a Adriana Marinho. Assim, eu achei fantástico. Eu queria muito aprender sobre. Então, gente, tem muita bioquímica, tá? Não venha dizer que só tem Parte holística, né, espiritual, amiga? Espiritual, holística. constelação, não, Meu gente. amigo, que aula foi essa de bioquímica, de hipometilação, de metilação, de alterações Que é umas genéticas? coisas que você fala assim, como que eu não aprendi isso na Isso, faculdade? Meu Deus do céu, a gente nada. metila 1 milhão de vezes por segundo e ninguém me contou E isso na faculdade. E ninguém me contou que tem detox, né? setenta por Então, cento das mulheres tem polimorfismo do gene MTHFR e a gente tá lá dando ácido fólico 5 mg exatamente. todos os dias e várias crianças tendo várias questões. É babado. E é isso. Muito babado. Gostei É, demais dessa aula. não, com certeza. É importante falar, né, que a gente tá aqui, né? Eu e você, então, Anne, a gente Eu falo demais. é, a gente tem a maioria das aulas, né? Então, o primeiro módulo é um módulo sobre suplementação na gestação, porque aquele ser humaninho que vai nascer daquela barriga, quem vai cuidar é a Isadora, a Anne e eu. Então, a gente precisa aprender a cuidar do ser humaninho já dentro da barriga, né? Enquanto os obstetras, né, ainda não suplementam da melhor forma, porque isso está crescendo, graças a Deus, mas não é ainda uma realidade, né? Aí também a gente vai ter uma aula sobre, dentro do primeiro módulo, sobre essa parte emocional da gestante. Então, vários traumas nossos são traumas, né, intraútero, né? Então, a gente tem esse olhar. Segundo módulo, primeiro módulo, na verdade, a gente vai falar sobre pediatria integrativa, né? Eu já estou um Sim. pouquinho adiantada. Depois a gente vai falar sobre desenvolvimento, sobre a parte Nossa, dos temperamentos, a importância de você conhecer os temperamentos das crianças para a mãe poder entender que o filho dela é melancólico. Então, às vezes, né, um pouquinho ali ele já vai mesmo chorar, ou ele é sanguíneo e fala pra caramba e não deixa o amiguinho falar e a tia chama atenção na sala de aula porque ele é o primeiro a levantar a mão que ele quer responder. Então é muito legal esse olhar. A gente tem aula também. Tô tentando lembrar todas as aulas aqui. Vou até abrir aqui para eu ter um spoiler. Enfim, tem módulo sobre nutrição, sobre tipos de dieta, sobre tipos de fórmulas, sobre dificuldades alimentares, sobre essa parte emocional também dos pacientes que não comem. Gente, sério, eu nunca vi tanta entrega. é, Porque assim, essas é 7 pós que eu fiz, era tipo assim, é a aula do final de semana. Ai, gente, o que que é isso? Essas 7 pós que eu fiz era assim, aula sábado e domingo e pronto. Não tinha negócio de bônus, de aula ao vivo quinta-feira à noite, de grupo batendo papo. Não, gente, é tipo assim, a entrega é isso e acabou.
Mas aqui a gente faz igual a Dilma, a gente tem uma meta e a gente dobra essa meta, mas a gente não sabe qual é a meta, então a gente entrega mesmo. Porque o que eu quero é isso, eu quero que vocês sejam tudo prósperas, tudo promovedoras de saúde, tudo rica, tudo transformando, né, a vida de mais e mais pacientes. E eu me emocionei, Anne, com você falando que você escuta a minha voz às vezes falando, não, Ed, né? Você se importa, você me permite, né? Trazer um outro olhar. Então, que lindo, né? Saber que vocês realmente estão reproduzindo aquilo que eu queria ensinar para vocês, né? E para a gente ir finalizando, deixa eu ver. O que mais, gente? Me conta, assim, alguma aula, algum módulo que marcou muito vocês? O que vocês mais gostaram em relação a conteúdo? Conta aí, Isa. Ah, eu acho que após é uma surpresa a cada ano, assim, porque é o que você falou, é muita entrega. É difícil acompanhar tanta entrega, inclusive. É muita coisa, muito bacana. A Eu vou aula até mostrar aqui, ó, enquanto vocês vão logo falando. nas primeiras aulas, a aula de desenvolvimento mesmo, é uma aula sensacional, né? É um tema tão simples a pediatria, né? Pediatra sobre desenvolvimento, mas te traz uma visão assim tão diferente. Você fala, meu Deus, como eu nunca fiz isso dessa forma antes. Essa aula É, eu quase assisti 2 vezes. então, a gente tem esse primeiro módulo que é sobre pediatria integrativa, um módulo só sobre suplementação, fitoterapia que você pode usar no enjoo e na lactação, desenvolvimento, que é esse que a Isa está falando, nutrição infantil, gastro, que foi o que a Anne falou, que é maravilhoso. Nossa, gente, eu entrego tudo mesmo. Como é que eu trato constipação, refluxo, Faz uma revisão cólica. ainda. Nossa, eu sou suspeita, assim, eu nunca vi uma aula tão boa de cólica, de suplemento, de constipação, dor abdominal na minha vida. Aqui vem aromaterapia, vem a homeopatia, antroposofia, medicina tradicional chinesa, constelação familiar, Ayurveda, né? Aí vem aqui a parte de alergia, né? Alergia, hipersensibilidade, síndrome fúngica. A gente fala um pouco sobre imunização, vacina. Aqui um módulo inteiro de suplementação, TDAH, TEA e psiquiatria infantil, sono. E aqui a gente fecha, né? Como que sistematiza a consulta. A gente fala muito. Essa pós também é a única pós que eu conheço que fala sobre empreendedorismo, gestão de consultório, né? Eu falo ali como mando os scripts para a secretária, o que eu faço, né, para poder tornar a consulta uma experiência de excelência. Então, dou várias dicas, né? Nem dicas, né? Dou informações valiosas ali. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Temos as aulas com a Jusce, que foram aulas sobre inteligência espiritual, né? Sobre essa parte de autodesenvolvimento mesmo. Então, é muita coisa mesmo, né? Né É para qualquer muita um. coisa. Não Ai, meninas, então vai tá ficar com bom. sensação de falar, mas não entregou. Não, isso pode ficar tranquilo que ninguém consegue questionar, É. senão ela entrega mais do que ela A promete. parte de entrega é grande, o conhecimento é grande. A gente revisa também, tá, gente? Não é só holístico, como ela mesma diz. A gente tem uma revisão mesmo, assim, da medicina tradicional também. Então, é alinhado mesmo a uma coisa e a outra. O que é que temos aqui e o que é que podemos fazer além disso. É basicamente Teve isso. uma Então, aula, duas aulas maravilhosas. Não sei se vocês assistiram, de dermatoped também. Teve dermatoped para bebê e para criança. Então, uma revisão, falamos sobre produtos, né? Dermatite e, enfim, é muita coisa mesmo. eu também tinha muito interesse em aprender sobre essa questão dos produtos em bebês, o que usar, o que não usar, né? A questão de disruptores endócrinos, que eu só ouvia falar e eu, meu Deus, eu preciso saber o que é isso. Todo mundo pergunta e eu não sei o que é esse negócio. E assim, entrega de fato, inclusive os slides ficam para nós, isso é fantástico. Não, além Gente, de os slides slide, ainda tem resumo, né? Que as monitoras fazem. slides, resumos, então assim, os slides entregam muito. Então, eu não consegui até assistir tudo.
Eu tô aqui atendendo um paciente e eu vi aqui, vamos lá, vou pegar o curso de suplementação, que é igual a PJ integrativa, só que é mais avançado, tá, gente? Infelizmente, assim, de fato não dá. Ó, eu tô fazendo propaganda, mas não é nem, eu não tô ganhando nada com isso, viu, gente? É de fato, porque de fato ela não dá para voltar as duas coisas e com suplementação a entrega é fantástico. Então eu tô aqui, aí tem um. Por que a vitamina D não tá aumentando? Eu tô fazendo, o que tá acontecendo? Aí lá vai, vou lá para suplementação, eu vou assistir aqui magnésio. Aí assisto magnésio, é por causa do magnésio. Aí começa a suplementar. Então, assim, o segredo, né? Quem já vai fazer pós agora, o segredo que eu dou agora é fantástico, para quem é aluna da pós. Tá com um problema no paciente, o paciente pegou um paciente constipado que não melhora como nada. Vai lá na aula de constipação Assiste e a aula de vai. constipação. Não deu tempo para assistir a aula, terminou o expediente, pega o slide, vai ler o slide, porque deve ter alguma coisa lá. E eu vou logo lá e leio, e é assim, a gente vai. É como a Nath disse. Eu disse, Nath, eu não consegui finalizar tudo, terminar tudo, mas você melhorou muito, pode ter certeza. Então, porque Com a gente vai certeza. pegando uma coisa aqui, tem que ser rápido. De fato, tem que deixar aquela coisa de aluna, né? Que anota tudo, que escreve tudo e sair pegando e usufruindo, né? Dessa pós. Muito bom. Onde é que É isso. você tá mesmo, Anne? Que cidade? Fortaleza. Ah, Fortaleza. E a Isa, você falou. Londrina, Ah, no Paraná. Londrina, Londrina. Gente, aqui é muito aluno e Hum, não consigo. E vocês fazem telemedicina? faço bastante hoje. É uma coisa que cresceu bastante. A procura depois da. E E assim, porque é muito engraçado, porque o pediatra que tá só na pediatria tradicional, vamos dizer assim, ele não consegue nem imaginar como fazer telemedicina em pediatria, né? Elas viram e mexem, tem até algumas alunas já entraram agora na turma 3. Nath, mas como assim? Como que eu vou fazer? Tipo, como é que eu vou examinar? Aí me conta como é que é telemedicina no paciente pediatra integrativa. e é uma consulta que dura aí mais de 1 hora, né? Esse- nessa parte. Muitas vezes eu nem, né, às vezes nem vejo a criança em si mesmo, né? Na conversa ali com a mãe, geralmente ela já traz. Eu percebo que pacientes que já buscam, eles já entendem, eles estão, né, com uma consulta um pouco mais direcionada ali, então eles já vêm com essa busca da Deu o olhar integrativo, né? exato. Então é uma consulta que você vai Gente, conversar com a deixa eu mãe. contar. Quando eu mudei para Salvador, eu, né, tava já na integrativa, eu já tinha uma lista de espera de 300 pacientes. Já atendia a Ivete, aquelas assim, né? Já atendia um monte de gente grande, vamos dizer assim. E eu atendia cerca de 70 pacientes por mês na telemedicina. Eu Nossa. atendia muito. E foi uma época que meu marido ainda não tinha emprego, porque a gente tinha acabado de vir para cá. E ele estava buscando ainda, ele não queria dar plantão, porque ele já era uro, fazia robótica. Então ele falou: não, vou tentar, né? E aqui só começa a ganhar daqui 4 meses, né? Então, tipo, a gente mudou para cá em fevereiro, ele começou a trabalhar em abril, maio, junho, julho. Ele começou a ganhar dinheiro em agosto e não era muita coisa assim, porque ele ficou muito tempo lá de estágio, né, nos hospitais, tipo, faz de tudo. E eu parei em outubro. Então, tipo, ele começou a ganhar o primeiro salário dele em agosto, setembro, outubro, eu parei. Então, tipo, eu tive que me virar nos 30 grávida, enjoando. Eu Eu lembro que sei o que é isso. menina, pois é. E o que que eu tô querendo dizer? Que a telemedicina foi a minha salvação. E assim, nunca tinha vaga. Era muito engraçado, porque Jane já trabalhava comigo, né? E aí eu tinha uma secretária, e aí a Jane falava assim com a secretária. Eu chamava Giovana. Giovana, não deixa buraco na agenda. Alguém desmarcou, alguém não sei o que lá, bota outro paciente. E ela botava mesmo, e tinha paciente para botar. E eu já, né, enjoada, não sei o que, eu falava, não, pelo amor de Deus, se o paciente desmarcar, deixa um horáriozinho ali para eu deitar um pouquinho, para eu respirar um pouquinho. Mas o que que eu tô querendo falar, dizer com isso tudo, né? Que super, super dá para fazer telemedicina com pediatria Aqui, integrativa, com esse só, olhar. só para falar um pouquinho, eu sou apaixonada por telemedicina. Quando iniciou, na época da pandemia, eu nunca mais esqueço dessa data, dia 15 de fevereiro. E no dia 16 eu já estava fazendo a minha identificação, meu certificado digital.
sabe? Eu trabalhei com telemedicina no outro dia que abriu, atendendo pacientes COVID adulto. E era tanta gente, eu já era integrativa e não sabia. E era tanta gente, tanta gente, tanta gente, sabe? E atendia criança, adulto, tudo telemedicina, o Brasil inteiro, É, né? Com esse é olhar, já porque tinha esse olhar e não sabia, porque era falta mesmo que tava. Eu acho assim, o grande a lance é a gente ter coragem de entender que nós podemos, sabe? Assim, porque se vier com aquela vozinha, eu não consigo, eu não sei. Enfim, eu tenho que dar créditos ao Espírito Santo, que ele me ajudou muito. Eu atendi Covid grávida, domiciliar, domiciliar. Eu ia domiciliar e atendia grávida porque era questão de sobrevivência. Eu estava viúva, tinha acabado de perder meu esposo, eu precisava sustentar dois. Um estava na barriga e um com paralisia e a despesa alta. já penso. E é isso, sabe? É que talvez, por exemplo, a Tamires colocou aqui, né? Ah, mas como atender telemedicina? Quem ainda não está na integrativa não consegue. Mas eu ensino para elas uma anamnese integrativa. Então, o que que elas precisam perguntar? Então, como a Anne falou, né? Eu pergunto sobre se essa criança foi desejada, se ela foi planejada, como é que foi a gestação, como é que foi o parto, como é que foi não sei o quê, se essa mãe já perdeu filhos anteriormente ou não. Então, a gente tem toda uma estrutura de anamnese que, na verdade, verdadeira, gente, o exame físico é 10, 15 minutos. E, tipo, a mãe que ela tá marcando uma telemedicina para ter esse olhar integrativo, ela já foi no pediatra, já mediu, já pesou, foi na farmácia, pesou e mediu. Aí a gente tem, né? Claro que a gente não vai atender telemedicina numa dor abdominal aguda, uma criança com febre, óbvio que não, né, gente? Mas a mãe quer, Nath, o menino tem dor de garganta todo ano, todo mês. Eu preciso entender o que que tá por trás dessa dor de garganta. Dá para fazer telemedicina? Com certeza. Dá para a gente pedir exames laboratoriais, fazer aquela avaliação linda, maravilhosa que as meninas sabem fazer, né? Fazer toda a correlação, suplementar, que é o que muitos pais procuram, profissionais que saibam suplementar de maneira adequada, não só ferro e vitamina D. Gente, dá tranquilo. E assim, eu sou Eu super geralmente eu fã. faço a consulta, né, online e tudo, aí no final, agora eu quero ver a criança. Deixa o celular livre, deixa ele livre, eu quero ver ele, só ver. Eu peço E para aí, mandar vídeo às vezes também, para ver. manda vídeo, aí deixo ele lá, ele tá lá brincando, aí eu vejo já o estado geral, eu vejo o comportamento, já consigo ver um bocado, em 5 minutinhos, eu pode deixar o celular aí e deixa ele brincando, que eu quero só observar ele. Aí eu peço para tirar a blusa, pelo menos a blusa, para ver a ectoscopia da parte da blusa, e em alguns casos eu peço para tirar a cuequinha também. Uhum. Tá? Eu digo, mãe, eu vou precisar ver, que eu tô suspeitando de doença celíaca, eu quero ver esse bumbumzinho, se tem carninha, eu preciso dar uma olhada. Aí a mãe vai, tira lá na hora. Acho que ela ama, porque ela quer mostrar ao filho dela, quer que veja. Então, Ah, gente, eu já cheguei a pedir pra mãe palpar a barriga. e é muito. Mãe, palpa a barriga, É palpa a barriguinha aí, só pra ter uma ideia. Vamos lá, vamos palpar. Aí você percebe, não, pera, se fosse apendicite aí, que tava, né, um negócio mais sério, na proporção da mãe já tava, já tinha levantado a perninha, né? Então, Tem tudo. gente, É. tem jeito, dá E certo. com esse olhar integrativo. Gente, eu tô esquecendo, vocês têm que digitar pós, tá? Os pediatras que estão aqui, para vocês receberem as informações sobre o curso, né? A grade pedagógica, valores e tudo direitinho. Então, digita pós aí, que a equipe vai mandar todas as informações. E com esse olhar integrativo é muito legal, porque você aprende temperamentos. Tem uma aula, não sei se vocês assistiram, né, gente? Porque às vezes vocês pulam umas aulinhas sobre traços de caráter. São 3 Tá aulas em que, se vocês não qual assistiram, modo? Tá em qual ai, modo? Porque ainda vou, que eu vou ter que foi em escolher aqui. janeiro, foi em janeiro desse ano essa aula, foi com a Maiana Mustafa. Ó, traços de caráter, antroposofia e temperamento, com a foto do paciente, você já lê o paciente para a mãe. Ele tem cara de ser cabeça pequena, então ele gosta muito, mãe, de assistir, de prestar atenção. Ele tá sempre querendo te dar opinião aí na tua vida, disso, daí. Tua filha é um pouquinho cabeça pequena, né? Ela é ligada em tudo, eu acho, tá, Anne? Da Anne, não da Isa. É, Eu acho que ela é meio cabeça, tipo, ligada em tudo, mas ao mesmo tempo espoletinha, não para quieta assim, né? Dentro é. do normal de uma criança, obviamente.
Mas você já vai trazendo e a mãe fica encantada, assim. É. Nossa, doutora, você leu meu filho, você falou exatamente como ele é e tal. E A isso é gente muito parece umas legal. bruxinhas mesmo, mas a gente não, nem é só prestando atenção mais nesses detalhes, né? Tem um paciente que eu nunca esqueço, que a mãe sempre passava e aí ela não pôde passar, o pai que veio, né? E aí eu peguei e ele me mandou uma foto dos meninos e tal. Aí eu falei, nossa, é muito legal. Eu fui falando, nossa, é muito interessante, né? A gente vê pela foto como que o fulaninho é, que ele é assim, que ele é assado. A irmã já é totalmente. Porque o irmão era cabeça grande, aqueles. E a irmã era toda assim, aquele olho compenetrado. E não, não, não. Eu falei, nossa, ela já é toda. Nossa, doutora, meu Deus, eu nunca vi alguém descrever exatamente tal. Aí ele ficou encantado. E aí, pronto. Porque às vezes o que que acontece, né? Como é uma consulta, como é um investimento na consulta, então às vezes a mãe entende a importância, a necessidade e quer. E o pai fica meio, mas será? Não dá pra passar com o pediatra do convênio mesmo? Aí, esse pai, na hora que ele falou, cara, muito legal a sua consulta, muito maravilhoso, pronto. Aí os dois fecharam e viraram fã mesmo. Meus amores, é isso, tá? Gente, quem tá aí na pós, que tá com essa dúvida, manda aí pós. Qualquer coisa fala comigo, fala com a equipe, né? Olha aí o testemunho, o relato da Anne, que tinha tudo, literalmente. Ela sim tinha tudo para não estar dentro da pós, né? E olha, a Isa também, Isa foi perrengue, né, Isa? Foi. Foi Ai, Nath, tá muito difícil financeiramente aqui, isso e aquilo. A gente, não, peraí, vamos complicado. ver. Graças a Então, assim, é, eu acho que se eu não tivesse tomado a decisão de conhecer a pediatria integrativa lá em 2018, 2019 e começado, eu não estaria aqui, não estaria espalhando tantas bênçãos, né, na vida dessas alunas. Eu fiquei muito feliz, Anne, Nath, de te ouvir tem falar. uma, tem uma doutora Bárbara perguntando se é só para pediatras. Se você quiser Não, falar daquele medinho que eu senti no início, gente, esses 6 anos da minha vida, depois que eu me formei, engravidei de gêmeos. Eu não tive como fazer residência. Então, eu fui direto, aí fiquei, engravidei de gêmeos, depois um, né, faleceu, o outro ficou com sequela, tive hepatite fulminante na gravidez, falência de múltiplos órgãos, um milagre. Aí saí e fui direto trabalhar. Eu sempre gostei de pediatria, mas não tive como fazer a residência porque eu tive que pagar as terapias do meu filho e eu entrei no hospital, né, pediátrico e me dediquei naquele hospital. Então, eu tenho 7 anos de pediatria, não fiz residência, tá? Então, até falei para a Nath sobre isso, a Nath super. Fala um pouquinho, Nath, sobre isso, para as é, pessoas perderem esse a gente medo. tem muitos alunos que não fizeram residência, né, que por prática clínica, vamos dizer assim, viraram pediatras, outros fizeram alguma pós ali de pediatria. E nessa turma a Exatamente. gente tem alguns otorrinos e médico da família, tá? Então não necessariamente precisa ser pediatra para estar na pós. É isso. É isso. Viu, Bárbara? Eu te respondi aqui. É só você tem que ter diploma de médico. O pessoal me pede muito, nutricionista me pede muito. Ai, mas eu penso no futuro em fazer um curso. Sou homeopata, tendo muitas crianças dentro da. Bárbara, eu não entendi até hoje como é que você não tá nessa pós, amiga, porque eu tenho uma conexão com você que eu também não sei explicar direito, mas eu sempre vejo aqui suas postagens. Vamos conversar, porque eu acho que vai ter muita coisa boa. Mas, enfim, gente, meninas, muito obrigada pela participação. Adorei, foi uma delícia. Nem vi uma hora Mas passar. Foi muito bom. Parabéns, parabéns, Isa, por estar nesse consultório lindo aí, transformando a vida de tantas pessoas. Que bom que eu vejo também, né? Porque eu sigo minhas alunas, não consigo seguir os 2.000 alunos, né? Mas alguns, assim, a gente segue. Então, eu tenho visto também o quanto que você está conseguindo levar a tua vida de maneira mais leve, aproveitando a família, aproveitando o marido, a filha, viajando. Então, a gente tem que aprender, desenvolver, né? Esse autoconhecimento, esse caminho do meio na medicina. Anne, parabéns, parabéns pela sua história, né? Também tenho visto aí o quanto você tem se posicionado e quanto você tem transformado a vida dos seus pacientes, e não só pacientes, das pessoas.
não só com a pediatria, com a medicina, mas também levando a palavra de Deus aí onde você passa. Isso é muito inspirador e bonito e corajoso, né? E é isso. E parabéns também aos alunos que estão aqui. Tem a Patrícia, tem a Tamires, já tem um pessoalzinho que está aqui na live que já tomou a decisão de transformar a sua vida pessoal e sua vida profissional e sua carreira nessa pós-graduação. Que eu sou fã e eu fiquei mais fã ainda com a live hoje, vendo as meninas falarem aqui, né? O quanto que elas, a partir desses conhecimentos. É porque a gente não tem noção, né? Ainda mais eu que sou uma pessoa exigente, aí a gente foca ali no que ainda precisa melhorar, no que precisa, não. Mas é tão legal ver vocês falando que eu falo, caraca, não, tá transformando mesmo. É muita gente impactada com esse trabalho, É então porque isso não é sobre você, não é sobre a sua força, não é sobre algo maior que está em você. é muito maior. É, nem me fale, amiga. Tem hora que é complicado. Ainda mais que a gente vai crescendo, né? E aí começa, assim, alguns ataques, algumas Sim. coisas meio esquisitas aí. Mas a gente vai firme na fé no propósito. E é isso aí. Meninas, beijo. Muito obrigada. Obrigada, Até. obrigada pelo convite. Tchau, Izzy. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.